Olá, caríssimos, então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo, então, ele é um pouco especial, ele é um pouco diferente, né? Para quem chegou aqui de paraquedas no canal e tal, basicamente eu fiz um aviso lá no meu Instagram, onde é que eu tô lançando um produto, onde é que eu tô lançando uma espécie de mentoria, curso, mini curso, não sei o nome dessas coisas, mas eu tô lançando uma série de vídeos, eu vou upar em algum lugar, vai ser um conteúdo para quem não quer buscar justamente uma jornada terapêutica. Eu entendo que muitas pessoas talvez não tenham interesse ou simplesmente não querem, não têm condições, não têm tempo, ou simplesmente não têm até mesmo condições financeiras, né, de querer pagar, ou simplesmente não querem, né, fazer terapia. Então é o seguinte, eu pensei numa maneira, cara, e se eu explicasse o meu método, do jeito que eu explico aqui as coisas aqui no YouTube, das coisas que eu explico aqui no canal, de uma maneira bem prática, né, de uma maneira assim bem sincera, né, com variados exemplos práticos e tal, que normalmente são coisas que a gente costuma fazer no dia a dia, são coisas que a gente, na verdade, faz e não percebe, né, e aí eu trago esses exemplos de uma maneira, assim, bem didática, né, como um professor, assim, que pega e dá o exemplo e se precisar desenha, né, esse foi o meu intuito. Então, basicamente esse vídeo, né, eu tô fazendo uma pequena introdução só para deixar bem claro, tá, esse vídeo aqui, ele é uma espécie de introdução àquilo que eu vou querer gravar. Então, eu vou dar uma pequena palhinha do que a gente vai conversar um pouco naquele nosso curso, naquele nosso produto, tá? E eu já aviso de antemão que o nosso produto vai ser bem diferenciado, porque é o seguinte, eu vou ter uma linguagem também sobre psicologia, então vou falar sobre os comportamentos, eu vou querer falar um pouquinho ali da TCC, eu vou até fazer alguns bônus usando logoterapia, ou simplesmente falando sobre coisas que são comuns, por exemplo, pô, eu sinto anedonia, né, que é uma coisa muito comum, né, quando a gente tá com algum problema sobre comportamento vicioso, é comum que a gente sinta anedonia, né, e etc. Então eu vou fazer esses vídeos bônus, eu vou fazer alguns conteúdos massas lá, eu vou colocar, e enfim, vai ser isso que eu vou fazer. Eu também vou fazer alguns vídeos com linguagem mais, entre aspas, científica, alguma coisa mais assim, do jeito terapêutico, e outras coisas até mesmo de maneira simbólica, né? Então é um campo que eu acho que é muito importante falar, que é o campo da jornada da vida humana e do desenvolvimento humano, né? Do papel do homem, do papel da pessoa que está estudando isso aqui, do papel da pessoa que quer, sei lá, se desenvolver como pessoa e com certeza quer ter uma maneira, né? de, de se integrar como pessoa completa, né? Então, basicamente, vai ser isso, tá? Só para deixar bem claro, tá certo? Eu muito provavelmente vou fazer algumas pequenas alterações. Tava pensando até pegar e botar aqueles pano preto, né? Aqui atrás. Mas eu tenho que ver como é que. Eu vou comprar isso na internet, obviamente. Mas eu tenho que ver como é que eu vou fazer. Mas eu muito provavelmente vou fazer isso. Só que eu também vou fazer isso com os materiais que eu tenho à disposição. Como sempre, sempre confiei em Deus no meu trabalho. Sempre não pensei muito nessa questão de super, hiper, mega qualidade. Eu sempre fui um cara que fez mais e, cara, foda-se, vai do jeito que dá. E eu penso assim dessa maneira também, porque eu acho que tá na hora de alguém falar sobre esse assunto dessa maneira, que eu acho que é uma maneira um pouquinho diferente, uma maneira meio inovadora, por assim dizer. E eu acho que tem que começar do zero mesmo. A galera, eu acho que tem que começar do zero. É, quem quiser comprar, que compre. Quem não quiser, não compra. Ponto. Certo? É, já de antemão, eu também vou dizer que esse tipo de coisa não vai substituir o método terapêutico, e muito provavelmente vocês vão notar isso, porque os exemplos, eles são só exemplos, mas não são a tua vida real. Então, é meio que como se eu estivesse conversando com você, mas você ainda tem a sua peculiaridade, a sua particularidade da tua vida, né? Então, pô, beleza, você chega em casa sempre de noite. Pô, mas eu tô trabalhando de noite. Eu tenho o espaço livre da manhã. Então, assim, às vezes você vai ter que se colocar um pouco no meu jogo, vai ter que fazer uma espécie de jogo de cintura, mas eu acho que vai ser bem legal e vocês vão gostar, beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto aqui que eu queria puxar com vocês é sobre análise funcional. Eu não vou falar análise funcional, eu simplesmente vou explicar o que eu quero dizer aqui para vocês. Muita gente, quando vem falar sobre vícios e tudo mais, não pensa muito sobre essas questões de nuances. Por exemplo, uma pessoa que tem problema com vício, eu costumo muito fazer essas perguntas para meus pacientes, né? O quanto você conhece sobre essa questão do vício em pornografia? Você já chegou a parar para pensar, para meditar? Você já fez terapia antes? O cara te falou, ó, a raiz desse bagulho tá aqui, você tem que atacar justamente esses lados, ou vamos ir por esse caminho.
Normalmente essas pessoas chegam a pensar, mas não trazem muitos resultados, ou nunca pensaram, ou não fazem ideia do que é, se trata esse bagulho. Então é o seguinte, eu resolvi pensar numa maneira meio tiozão de se explicar. Uma coisa assim que eu acho que é interessante que a gente pense aqui é o seguinte, o nosso vício, normalmente a maior parte dos vícios, né? Mas esse vício, eu vejo que é o seguinte, ele tem sim uma raiz comportamental, óbvio que tem, ele tem uma raiz de função, é por isso que a análise funcional, uma raiz de função, que a gente vai falar mais depois, mas ele também tem uma raiz afetiva, tá? Ele tem uma raiz afetiva, e vocês vão ver como é que essas duas coisas, comportamento, coisa assim meio cérebro, meio TCC, mas também uma coisa mais emocional, eles andam lado a lado, tá certo? E principalmente essa questão desse vício. Eu acho sim que todo vício tem uma raiz afetiva e também, ou também só comportamental, né? O que talvez até seja mais fácil de ser tratável, né? Só que é o seguinte, essas raízes, esses motivos, podem ser os mais variados. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Ah, eu tenho um problema na minha família. Recentemente, inclusive, eu gravei um vídeo sobre disfunção na família igual a vício em pornografia. Tô pensando em upar aquele vídeo como bônus lá também. Muito bom, é uma coisa muito bom, tá? Uma coisa muito massa mesmo, que eu acho que muitas pessoas deveriam se atentar, tá? Então assim, pode ser um problema na família, pode ser também, às vezes, um problema de tristeza, sabe por qual motivo? Ah, eu me sinto triste, né? O cara chega no consultório, ah, eu me sinto triste, doutor. Tá, beleza, triste por quê? Ah, é verdade, né? Tem um motivo por trás, isso aqui é só um sintoma. Então assim, tem vários motivos ali, tem várias nuances. Tem uma história. Pô, eu sou triste porque, cara, minha mãe morreu. Tá assim, questão do luto, né? Tá vendo? Tem várias nuances por trás, né? Ah, eu me sinto muito só. Talvez então deveria buscar talvez uma maneira de me agradar também, talvez comigo mesmo, ou buscar mais a companhia dos meus amigos, ou quem sabe procurar ter amigos, né? Então, assim, a gente consegue ver que, cara, sei lá, um passado conturbado, né, problemas novamente, disfunções com a família, né, ou a minha vida passada, memórias, etc, 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 etc. Todas essas coisas aqui, então, são raízes, são motivos que podem nos levar a desencadear vícios, né? E é justamente por isso que elas se chamam de gatilhos. A galera costuma falar, ter esse jargão, né? O jargão dos gatilhos, ou justamente, né, desencadeantes. São esses desencadeantes que normalmente levam a gente a ter um comportamento. Então, uma coisa, talvez você nunca tenha pensado, mas veja aqui. Caramba, é verdade. Eu sempre procuro o vício quando? Vamos procurar uma raiz aqui? Comportamental? Opa, beleza, o comportamento aqui. Cheguei em casa. Beleza. Afetiva? Opa, tédio. Então, uma coisa aqui já interessante pra gente já começar a fazer a engrenagem funcionar, beleza? Vocês estão vendo, eu tô usando o exemplo prático mesmo. Você pode pausar o vídeo e usar o exemplo da tua maneira. Cheguei em casa, cansado. Interessante. Então, assim, coisa mais comportamental afetivo, comportamento afetivo. Você pode perceber qual que é o teu. Isso é uma coisa que você pode pegar, por exemplo, um papel, uma caneta e começar a pensar. Aqui, agora, hoje, amanhã, durante a semana, sei lá, tanto faz, né? Mas esse é o tipo de explicação que eu quero puxar aqui para vocês. Então é o seguinte, a gente já percebeu então que esses gatilhos são aquelas coisas que a gente vai chamar de desencadeantes, porque normalmente eles vão ser o fio da meada, vão ser aquela fagulha inicial para o fogo, né? O fogo, no caso, o comportamento vicioso acontecer. Beleza? Então, show de bola. Então, a gente chega na seguinte conclusão. O meu comportamento, o meu vício, né? O meu comportamento, ele tem uma história, ele tem um motivo, ele não é algo aleatório. E ele é também uma resposta que eu dou a sensações internas, que são os meus sentimentos, tédio, frustração, solidão, como eu já falei anteriormente, mas também as situações externas, né? Como, por exemplo, até mesmo a solidão é uma situação externa, porque você tá sozinho em casa, acabei de chegar em casa, tô no banheiro, eu tô trancado no quarto. Olha só, situações externas e situações internas. E vejam como elas são. Também é uma coisa que se mistura, não é uma coisa só. Ah, eu tô no quarto. Beleza, o que eu sinto? Ah, o que é que tu sente? Ah, não sinto nada. Normalmente tem ali uma pegada de tédio, de solidão. Tem sim, né? Tem sim. A gente sabe disso, né? Mas sim, pode ser só uma coisa comportamental, beleza? E essas coisas, então, esses gatilhos, esses desencadeantes, eles então reforçam a tua possibilidade de recolher aquele bagulho, né? De recolher aquele comportamento, certo? Beleza, então, eu entendi então que essas coisas,
elas fazem uma espécie de empurrão. É tipo uma mola propulsora que me leva a ter mais porcentagens. Você, tipo assim, ó, você tá 50%. Será que eu caio no vício hoje? 50%. Beleza. Cara, tá sozinho em casa. Opa! Ah, me sinto com tédio. Opa! Então, assim, tá vendo? Ela vai jogando uma espécie de porcentagem a mais pra você recair, pra você, né, ter justamente aquela recaída naquele comportamento que você não quer. Beleza? Show de bola. Só que é o seguinte, a gente já entendeu que você sim tem uma alma, você tem que ser cuidado, você tem que, cara, você tem que conversar o que tá acontecendo na sua família. Isso é uma coisa muito óbvia, com certeza, é uma coisa que exige um cuidado, exige uma coisa para você contar, né? O Olavo tem, por exemplo, aquela escrita maravilhosa do Sofrimento do Homem Culto, e ele fala, falando você exorciza, né? Vendo, por exemplo, esse próprio vício, por exemplo, da luxúria, da pornografia, e lembrando, eu não tô nem querendo falar que você é um cara retardado, um inútil, nem nada. Inclusive, vale muito a pena Coríntios, né? Primeira carta em Coríntios, não sei onde, mas quem tá de pé, cuidado para não cair. Tá? Nessa área, quem conhece bem essa área sabe que isso daqui é uma coisa muito importante, ter muita humildade na hora de falar, né? Quem tá de pé, cuidado para não cair. Mas veja, voltando ao nosso assunto, eu sei que você precisa desse cuidado, mas é importante também que antes da gente falar em alma, a gente pensa no quê? No teu corpo, cara. Porque você é um corpo. Você é um corpo. Você tem alma, mas você também é um corpo. E veja, pensa comigo, a parte fisiológica, ela é aquela coisa que é mais rápida de ser ativada, né? Porque é o seguinte, você tá sempre tendo uma resposta fisiológica para as coisas. Ela é aquela coisa que mais responde de maneira assim, opa, pou, mais rápida, mais imediata a esses estímulos. Então, por exemplo, assim, a alma é forte, mas o corpo é fraco. Ah, você já deve ter lembrado disso, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Exatamente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o quê de maneira muito primária. Com a alma, com certeza, mas também com o corpo. Você tem que tomar cuidado aqui, ó, com os teus estímulos que você está tendo no seu cérebro. O teu cérebro, inclusive, ele tem mais potência nessa hora. Você perde um pouco da sua liberdade. O caminho cerebral, ele tá mais fácil justamente para esse comportamento vicioso. Então é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com essa parte fisiológica. Não faz sentido? Faz. Claro, com certeza que faz, né? Então é o seguinte, como é que eu posso lutar contra esses gatilhos? A seguinte, evitar que certas ocasiões possam ativar a tua parte fisiológica é uma coisa muito boa, né? Inclusive, tratar dessa situação de evitar que certas ocasiões desencadeiem essa tua parte fisiológica faz parte do tratamento do vício, tá? Tratar essa parte da questão fisiológica quase evita as possibilidades de caída quase zero, tá bom? Quase, tá? Só que é o seguinte, eu quero fazer mais para vocês. Eu quero falar para vocês o seguinte, quais que são os erros mais comuns que atiçam essa parte fisiológica? Lembrando, eu já tive também tá aqui no YouTube. Uma playlist sobre essa questão do Evagro Pontico, né? E ele vai falar que, cara, você tem que tomar cuidado com essa tentação, porque ela vai virando uma espécie de fagulha, onde é que você depois não consegue mais controlar as labaredas da tentação, né? Então é o seguinte, você tem que tomar cuidado com a coisa mais básica, mais, cara, assim, mais primária, que é o teu corpo, cara, né? E aí, quais que são esses erros mais comuns, né? Não observar os rituais, certo? Então é o seguinte, dica de ouro, cara, perceba o teu ritual, tá? Por exemplo, o meu ritual do vício, dando um exemplo aqui, você pode usar o exemplo da tua vida, fica à vontade. Eu vou dar um exemplo aqui. O meu ritual é o seguinte, cara, eu sempre chego em casa cansado do trabalho. Cansado do trabalho. Então você tá cansado da vida, que tem uma maneira de ficar de boa, né? Chego em casa, cansado do trabalho, e cara, eu vou direto pro meu quarto. Opa! E eu tô sempre sozinho em casa quando eu chego em casa. Tá vendo? Então assim, você consegue perceber o teu ritual e você consegue perceber a sua nuance da tua própria vida. Lembrando, num vídeo eu não tô fazendo uma terapia one-on-one. Eu não tenho ciência daquilo que você tem na sua vida, o que está à sua disposição, quais que são os seus maiores problemas, quais que são os maiores gatilhos.
A particularidade da tua vida eu não conheço. Eu tô dando exemplos. Você tem que captar esses exemplos e tentar moldar eles. É como Deus que pega a argila e vai moldando a perfeição da matéria. Consegue compreender? Você tem que pegar a situação e entender. Ah, eu entendi o teu exemplo. O meu é um pouco parecido. O meu é totalmente diferente, mas eu entendi o teu exemplo. Agora eu consigo me compreender melhor. Então é o seguinte, a minha dica de ouro é essa. Cara, perceba o teu, né? Perceba o teu ritual, né? Outros exemplos comuns. Cara, ficar sozinho em casa. Subconscientemente você já sabe isso, né? Não tem ninguém pra me atrapalhar. É uma coisa que eu faço sozinho. É uma coisa que... Inclusive, olha só, simbolicamente, perceba aqui. Por que terapia ajuda muito? Porque esse tipo de vício é uma coisa que você faz sozinho e no escuro. Ninguém pode estar sabendo. Né? Ninguém pode saber. Será que eu tô sozinho em casa? Eu consigo ter privacidade? Então é o seguinte, esse vício ele acontece no escuro. Quando você fala, você exorciza e você joga um foco de luz no problema. Esse foco de luz aí, cara, é muito importante. É muito importante, tá? Então tá aí um exemplo do porquê que buscar a terapia pode ajudar, né? Por que buscar a terapia pode ajudar, certo? Então é o seguinte, ficar sozinho em casa, ninguém pode me atrapalhar, me tocar no quarto, né? Ficar sozinho lá no quarto, pô, cara, eu tô num lugar onde é que eu tenho privacidade, então é aqui que eu sempre faço a coisa. Então é o seguinte, teu cérebro, ele tá acostumado a pensar da seguinte maneira, ele não vê que você tá sozinho no quarto estudando, por assim dizer. Ele entende que, opa, eu estou sozinho no quarto, eu sei que ele tá então sozinho no quarto, logo, aquele comportamento lá que ele sempre faz, é sempre aqui. Então assim, o ritual é sempre o mesmo. As pegadas do cérebro, do comportamento vicioso no cérebro são essas. Ele tá chegando em casa, ele vai pro quarto, liga o computador, pô. É como se fosse, cara, 1, 2, 3, pô, entendeu? Então, o teu cérebro, ele meio que, cara, ele não consegue perceber essas coisas. Ele não consegue perceber essas nuances. Quando você percebe, você consegue fazer o seguinte, virar o jogo, fazer coisas novas, né? Ter uma espécie de lifestyle, né? Eu vou falar isso mais depois. Assim, perceber essas nuances, né? Outra coisa, cara, acesso ilimitado às telas. Ficar scrollando Instagram, Twitter, sei lá, WhatsApp, não sei. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Principalmente para quem participa de grupos, páginas, pessoas que compartilham esse tipo de coisa, ou que ficam atiçando mesmo, ficam falando só coisa imprudente. Não vale a pena, não vale a pena, né? Por exemplo, pô, eu sou um cara que lida melhor com isso. Beleza, pode ser que seja uma imprudência? Pode ser que seja uma imprudência. Pode ser que você se dá melhor com isso mesmo. Até porque é o seguinte, não dá pra... Não dá pra excluir essa coisa do planeta Terra. Você vai ter que saber lidar com isso com uma certa maturidade, do tipo, cara, beleza, mas tipo assim, isso não me afeta mais. E é uma espécie de coisa que você vai aprendendo ao passo que você tira o TEPT, por assim dizer, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que tem muito a ver também com um pouquinho de toque. A pessoa tem um pouco de toque, um pouco de escrúpulo, né? Mas assim, cara, voltando, ficar scrollando essas telas, se uma hora ou outra você vai se deparar com esse tipo de conteúdo e não vai ser legal. Então assim, tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Seguir tal pessoa que posta tal conteúdo. Então, esse tipo de coisa é muito importante, tá? Por isso que a atitude de sair de um vício nada mais é do que... aliás, desculpe. A atitude de sair do vício, que nada mais é do que um comportamento, né? Um vício é um comportamento, exige o quê? Uma mudança de lifestyle. Você tem que ter uma mudança de vida, cara. Não dá pra sair de um vício com os mesmos hábitos de uso de tela, de seguir tal pessoa, de ser uma pessoa com pouca atividade ao ar livre, pouca interação social. Então, assim, tem que ter amizade, tem que ter uma vida diferente. Cara, senão já era, não vai dar certo. Ah, mas eu vou sair desse hábito vicioso, ficando 20 horas aqui jogando no computador. Cara, você tá conseguindo compreender? Você vê, parece que até tem uma refutação, você tá se refutando, né? Então, assim, é muito importante que você perceba essa coisa na sua vida. Então, beleza. A gente já entendeu, então, que esse vício fala muito sobre a minha história, né? Ele acontece por causa dos desencadeantes, dos gatilhos. Só que é o seguinte, você já percebeu que... Eu vou dar um exemplo aqui. Você já percebeu que esse vício, na verdade, ele tem uma função? Por isso que a gente chama análise funcional, né? Ele tem uma função na tua vida, né? Qual que é a função desse comportamento, então, na minha vida? O que eu tô querendo buscar com ele? É aí que tá. Todo comportamento, ele tem uma função. Na psicologia, por exemplo, o vício, ele tem uma função positiva. Vou te explicar. Você chega, então...
cansado do trabalho, né? Você chega então em casa cansadão do trabalho. Qual que é a função positiva do vício? Te dá a alegria, o prazer que você não tá sentindo no momento. Ou melhor, aquilo que você não vai sentir, por quê? Porque você tá tão cansado para iniciar qualquer outra atividade, ou porque você não quer, ou porque você não percebeu que você pode iniciar uma atividade, ou percebeu que, cara, você pode ser realizado de uma maneira diferente. Então, o vício vem justamente como essa válvula de escape que você não tá encontrando na vida real. Essa é a função positiva do vício. Vou te dar um exemplo. Você já viu aquele cara... Aliás, aquele cara não, mas todo mundo tem um amigo, um tio bêbado, que sempre fala o seguinte: eu vou beber para esquecer dos problemas. Vamos reparar aqui o que ele tá falando? Vou beber para esquecer dos problemas. Ou seja, beber, o comportamento, certo? Beber. Normalmente ele vai ficar bêbado mesmo, né? Vou beber, esquecer dos problemas. Ou seja, a função do comportamento dele é o seguinte: ele está querendo se sentir menos tenso com a vida, com aquilo que está acontecendo na vida dele. Caralho, faz sentido, é verdade. Olha só, então assim, consegue compreender isso? Ele não tá querendo buscar muito aquele comportamento. Na verdade, o que ele tá querendo é não se sentir mais tenso por causa daquele problema. O que ele gostaria mesmo é parar com parar aquele comportamento, muito provavelmente, né? Porque ele muito provavelmente talvez nem se aguente mais como bêbado, né? No seu caso, a questão da pornografia, da masturbação. Mas ele tá buscando isso inconscientemente pra o quê? Pra se sentir no poder da situação, pra resolver tal problema. Só que ele tá bebendo da fonte da água errada, né? Como diria Cristo, né? Ele tá bebendo da fonte errada, certo? Então veja, o vício ele tem uma função positiva, né? Então é o seguinte, tem o desencadeante da pessoa, que é o tédio, e aí ele recorre ao vício porque aquilo dá prazer e satisfação que ele não encontra na vida real. Logo, a pessoa encontra no vício, no comportamento vicioso dele, mesmo que ele não queira, sabendo que isso é pecado, sabendo que isso é um erro na vida dele, a função positiva que ele não encontra na vida real. Caramba, cara. Nossa, é verdade, você falou uma coisa que é verdade. Eu me sinto mal porque, cara, eu gostaria de ter hobbies. Tá aí uma coisa que muita gente não liga, né? Eu gostaria de sentir tesão na vida de novo, né? Sentir tesão na vida de novo. As pessoas acham que libido é só fala sobre sexo. Não. Libido, cara, é sobre hobbies. Também sobre sexo, mas também sobre hobbies. Caralho, eu posso ser alguém na vida. Isso me enche de tesão na vida de novo. Muito provavelmente você já deve ter sentido uma vez na vida assim. E você deve estar falando... É verdade, esse cara tá falando uma puta de uma barbaridade. Que, cara, é uma verdade, assim, absoluta. Né? Eu não tô mentindo pra você, tá? Isso é verdade, tá certo? Então é o seguinte... A função desse comportamento vicioso na minha vida é o seguinte: é reduzir a minha ansiedade, é ter prazer, né? Já que eu tô meio pra lá, meio pra cá na vida real, então eu vou aliviar ali um pouquinho, né? Isso vai me dar o prazer que eu não encontro, vai aliviar o meu estresse, vai me fazer sentir no controle de uma situação, vai me reforçar uma situação de poder, né? Eu queria ser alguém na vida, mas eu tô desempregado. Então eu vou buscar aquele comportamento, certo? Eu queria me sentir no controle da situação. A pessoa que às vezes tem alguma coisa meio do passado, da infância, né? Interessante, né? Pois é. Então, beleza, a gente já entendeu então muitas coisas interessantes aqui, né? Entender que esse vício tem uma raiz afetiva e comportamental, também a gente entendeu um pouco da história da pessoa e a função que aquele vício tem na vida dela. Agora é o seguinte, o que eu faço agora? Beleza, o que eu faço agora? Porque, beleza, você já me contou tudo isso aqui foi muito bom, né? Foi muito massa, foi muito legal, mas e aí, o que eu faço agora? Então é o seguinte, é óbvio que eu vou querer que, que você faça terapia, ou comigo, ou com algum outro terapeuta da sua confiança, né? Mas também compre esse produto, mas é o seguinte, eu não vou te deixar na mão. Nós agora, então, já entendemos que algumas coisas. Primeiro, o meu vício, então, é uma coisa que fala sobre a minha história, né? Ou algo que eu quero buscar na vida real. Show! Ele tem essa função, então, também de me dar a sensação de, sei lá, de poder, do que eu quero, sensação de alívio, etc, etc, etc. Ok, também, checklist ali também. Só que isso não tá certo e precisa mudar. Isso também é verdade. O que eu faço agora? Seguinte, muito desse trabalho, tá? É sim terapêutico.
né? Para você que está no YouTube ou interessado no produto, eu também não vou te deixar na mão. Saiba, nós vamos ter que trabalhar, você vai ter que fazer muito essa parte de trabalhar essa necessidade de abundância, certo? Você precisa ter abundância, cara, na sua vida. Você chega em casa entediado e você busca esse comportamento por quê? Porque você quer ser alguém na sua vida que você não está sendo. Então, cara, abundância na sua vida interior, na sua religião, nos seus hobbies, na maneira de, cara, de, sei lá, de buscar uma nova fonte de renda, de, cara, de sentir tesão em descobrir algo novo, no prazer de conhecer, no prazer de estudar. Você tem que gerar abundância na tua vida, cara. Abundância, né? Por exemplo, a gente precisa ter abundância porque se você quer ter, por exemplo, sensação de poder, de que as pessoas te ouçam, então assim, que você traga conhecimento para elas, a gente precisa fazer isso funcionar. Eu, por exemplo, eu tenho muito dessa sensação, cara, de querer, de poder. Fala muito sobre mim, né? Eu, por exemplo, sou um cara, né, chegado, por exemplo, no simbolismo. Então, assim, isso fala muito sobre mim. A gente tem lá, por exemplo, a questão do mapa natal. Cara, fala muito sobre mim. Assim, eu me sinto meio mal, então quando, por exemplo, eu vejo que eu tenho uma coisa massa para ensinar, mas eu, por exemplo, não tenho um canal, ou, por exemplo, eu não tenho uma maneira viável de expressar aquilo que eu tenho, né? Então, justamente por isso que eu estou fazendo esse produto, porque eu gostaria de me desenvolver como pessoa, eu gostaria de trazer essa sensação minha de abundância para vocês também, né? Essa sensação de que, cara, beleza, eu tenho um conhecimento e eu posso e devo transmitir. Sensação de poder, pô. Tá vendo? Um exemplo prático aqui para vocês, né? Então, assim, entender isso, né? Entender como sair do zero, né? Essas coisas são muito importantes. O objetivo mesmo em si é o desenvolvimento pessoal. Eu não tô querendo ensinar você para sair de um vício. Eu tô querendo fazer você ensinar para, cara, você ser uma pessoa integral, um ser humano. E entender essas pequenas nuances da tua vida do interior, do teu comportamento, é o marco zero da tua jornada. Você tem que entender essas pequenas nuances para se completar como ser humano. O objetivo aqui não é fazer só você eliminar um vício, mas ser um homem, ser alguém bom, cara, alguém honesto. E eu sei que você também busca isso. Você não quer só eliminar um comportamento. Você quer ser alguém melhor. Você quer ser alguém melhor, tá certo? E por último, pra gente finalizar, você precisa justamente falar isso pro teu cérebro. Eu quero ser alguém melhor. E existe um certo prazer foda e transcendental em ser alguém melhor. Então você precisa mostrar pro teu cérebro que, cara, há sim uma possibilidade de você se realizar como pessoa integral, mesmo sem aquele comportamento. Ah, mas assim, o meu vício é como se fosse o sorvete de baunilha. E eu gosto muito de sorvete de baunilha. Então, quando o cara chega no consultório, eu falo, ó, eu vou tirar o teu sorvete de baunilha. Pô, cara, mas é a minha única maneira de ter prazer? Pois é, só que agora é o seguinte, eu não vou só tirar o teu sorvete de baunilha. Eu também vou te dar uma maneira de você se realizar como pessoa. Opa! Então é como se eu estivesse te dando, cara, um milkshake de 3 litros do melhor sabor possível. Opa, eu aceito essa troca. Você aceita? Eu topo. Então bora. Entende? Então é o seguinte, aquele prazer de se realizar, né? O verdadeiro prazer, cara, tá na realidade de, sei lá, de realizar os arquétipos masculinos, de fazer tal coisa que você gosta, de exercer tal profissão, de ser o melhor naquilo que você faz, né? É isso que a gente tem que fazer agora, beleza? Então é o seguinte, galera, espero que vocês tenham gostado, espero muito de coração que vocês tenham gostado. Eu fico a dispor qualquer coisa, espero que minha didática tenha sido o mais clara possível. São 30 minutos de vídeo, eu não tava esperando por isso, eu tava rachando a cabeça de manhã, eu tive até bloqueio criativo, eu não sabia como ia fazer isso aqui. E eu, no final, até gostei do que eu criei. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que eu veja vocês também nos comentários, dando algum comentário. Ó, continue assim, ou fala sobre isso, ou fala sobre aquilo. O que tá bom, o que tá ruim. E é isso, galera. Agradecer a Deus aí. E que a Virgem Maria sempre continue abençoando nossos estudos. E é isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.